Sejam todos bem-vindos ao Jornal Nacional. Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto, e eu sou Jaqueline Vitória. Vamos dar início às nossas notícias com a repórter Betiele. Betiele. Bom dia, Jaqueline, e bom dia a todos os telespectadores. Após propaganda do Burger King, todos os goianienses saem para garantir o seu, ocasionando grandes aglomerações nos estabelecimentos. A atriz divulga sua bem-sucedida cirurgia em suas redes sociais e todas as suas seguidoras correm para marcar a sua. Já foram registrados um aumento de 680% na pesquisa por esse procedimento, segundo o DECODE. Em pronunciamento, o presidente recomenda o uso da hidroxicloroquina. Todos os brasileiros acatam, porém o Ministério da Saúde afirma que os estoques do país já acabaram. Voltamos com você, Jaqueline. Obrigada, Betiele. Dando continuidade ao nosso jornal, iremos agora com o nosso comentarista Guilherme Coutinho, que irá nos falar sobre a temperatura das notícias. Bom dia, Guilherme. Obrigado, Jaqueline. Acabamos de receber as notícias, pela nossa repórter Betiele, e agora vamos ver a temperatura das notícias aqui no Brasil. Como podemos ver, o Brasil está todo laranjado. É porque essas notícias são quentes, afinal, todos acataram, essa notícia e todos querem comer no Burger King. Além de querer fazer a cirurgia plástica e também tomar a cloroquina, Afinal, estamos em pandemia e queremos sair de casa. Eu quero deixar meu comentário sobre esse mapa do Brasil e sobre as notícias, porque muito me lembra a teoria hipodérmica dos anos 30, porque todos acataram as notícias e querem segui-las, quer seguir as vontades que a notícia propôs. E para finalizar aqui minha fala, eu gostaria de complementar falando de Arnold Laszlo, em que ele diz que nós temos sempre que perguntar quem está dando a notícia, o que ele está falando, através de que canal e para quem, e também com qual intenção. Essas perguntas é para a gente ter mais clareza das notícias que recebemos da mídia. E fica aí a pergunta, qual a intenção desses repórteres, Betiele? Minha intenção aqui está bem clara, Eu quero ser promovido. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Ficamos por aqui hoje e até amanhã. Voltamos com você, Jaqueline. Sim, sei bem do que você está falando, Guilherme. É da teoria hipodérmica, em que o receptor vai receber uma injeção de informação sem levantar nenhuma resistência contra ela. Além disso, achei muito interessante as questões que você levantou sobre Laszlo. Quem, diz o que, para quem, através de que canal e com que intenção. Então, gente, é isso. Tenham um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau. Nossa, Tadeu. Nossa, eu faço meu trabalho, passo informações a mais aqui. Eu tô praticamente implorando para ser promovido. Meu sonho é ser que nem minha tia. Minha tia, nossa, ela apresenta lá o jornal hoje. Meu sonho é ser apresentador também, ser o âncora. Meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Porque eu já fiz de tudo. Eu tô corrigindo até repórteres aqui ao vivo. Eu passo informação aqui, ó, na frente dos diretores e nada deles me notarem. Ah, não. Não dou conta disso, não. Comer meu doce de chocolate com leite ninho que eu amo mais.
concorda que uma boa história começa com um bom vilão e um plano extraordinário para dominar o mundo, certo? Perfeito! Agora que a gente está na mesma sintonia, vamos para nossa história. Bom, aqui não temos nenhum desses elementos, mas ela continua sendo boa, eu prometo. A gente não tem um vilão, não tem nenhum plano, mas a gente tem duas relações públicas que só querem deixar sua cliente satisfeita, uma influencer que só quer ser reconhecida pelo seu trabalho e uma consumidora que, para fins didáticos, nós vamos chamar de a influenciada. Tadinha, gente. Em plena segunda chuvosa, ao invés de estarem aconchegadas em suas camas, nossas profissionais estavam em uma reunião tentando decidir o rumo da campanha do novo produto de maquiagem da icônica... Tá, eu não vou falar o nome dela, né, porque direitos de imagem. Mas a conversa foi mais ou menos assim. Então, eu tava pensando, nós precisamos repensar as estratégias de marketing para a base da Bruna Tavares. Sim, nós precisamos de uma abordagem mais intimista, porque as propagandas e os anúncios, eles tiveram um bom retorno, mas ainda tem um público que a gente não conseguiu alcançar. Pois é, sim, eu concordo. Justamente. Você chegou a ver aquela blogueira de maquiagem que eu te mandei? A Ana Lemos? Ela tem um engajamento incrível e o público dela é justamente quem a gente tá precisando. E tipo assim, eu acho que se funcionar pra ela, funciona pra eles também. Sim, conferi o perfil dela, parece que ela gosta muito dos nossos produtos, eu achei isso bem interessante. Nós podemos fazer um teste, mandar alguns desses novos produtos de presente para ela e aguardar o feedback do unboxing. Porque eu acredito que já nele o desejo do nosso público vai ser despertado. E se funcionar, a gente chama ela para conversar a respeito de uma parceria mais concreta. Ok, pessoal, atenção para a estrela. Essa é a LG na real. Ela é blogueira, youtuber, compositora, cantora, comediante nas horas vagas, empresária e um tanto desbocada. Ela gosta de uns mimos também, mas quem não gosta, não é? Era dela que as nossas RPs estavam falando. Oi, minha série de luz! Então, para terminar essa semana, a gente vai trazer o quê? Resenha de base, mas a base mais o quê? Mais esperada por todas as brasileiras, que tem o quê? 30 tons de base. É uma base super leve, proteção contra a luz azul e o quê? Feita pra você, pro dia a dia e para todos os tipos de pele, que é a base Bruna Tavares. Gente, vocês não estão acreditando na minha felicidade de usar essa base. Então, vou fazer aquela resenha sincerona, o que eu achei, como que funciona, se a cobertura é boa, porque o quê? Tem que ter cobertura boa, senão nem conta. Então, vamos pra resenha. Um adendo, cobertura boa que eu falo é se ela entrega o que ela promete. Mas a resenha vai estar mais tudo explicadinho, então bora acompanhar. Essa é a Clara. Ela é gente como a gente. Ama maquiagem, acompanha cada dica e sugestão da blogueira Ana Lemos, também conhecida como LG na real. Se a Ana diz que um produto é bom, a Clara nem duvida. Já pega o cartão e corre para as compras. As brasileiras! Minha base chegou, finalmente. Vamos ver se eu escolhi a cor certa, que a Ana disse que era a cor boa. Ah, gente. Acho que ela não devia confiar tanto assim. Nossa, que bonita. Ela é bem líquida. Cadê a esponjinha? Vou testar. Mas parece que
tá mais branca? Uai, não entendi. Ela disse que essa aqui devia ser a cor. E agora, já que tem como trocar? Não sei se eu gostei. Não sei se ficou boa. Tá aparecendo aqui. Não, mãe, eu tô indo, porque eu tava esperando uma entrega. Daquela base que eu te falei, sabe? Que a Lali nos indicou e tal. Mas nem ficou boa, a cor ficou muito errada e não sei se eu deveria ter comprado. Clara, eu não acredito que você gastou dinheiro comprando base de novo. Você já tem umas 20 bases. Até como você vai ficar caindo nessa conversinha de blogueirinha? Ficar escutando tudo que elas falam? Não, minha filha, você tem que parar com isso. Pra que ficar gastando dinheiro com essas coisas? Olha aí, olha só. Vai entender por que os filhos nunca escutam as mães. Elas sabem mais, gente. Não, para. Oxi, era só isso? Já acabou a produção? Poxa, eu queria falar mais. Mas então tá bom, né? Obrigada, pessoal. Vocês foram ótimos ouvintes. A gente se vê na próxima história. Ai, terminei de estudar por hoje. Acho que eu vou ver o que tá rolando no TikTok. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nossa, isso é muito gatekeeper, escolhendo as notícias que vão ser veiculadas. Ready? Okay. Hi, I'll be your guide. I'll be your GUIDE to the other side. E depois de serem selecionadas, é a agenda 7 em que pauta tudo que vai ser veiculado pela mídia. Iana, como que você tá? Saudade, menina! Gisele, ai, eu tô bem, só tô muito corrida. Não conta nem de ver as notícias. Mas você não sabe que eu tô te ligando justamente pra te contar isso? Hoje eu vi no jornal uma notícia que você não vai acreditar. Boa tarde, está começando o telejornal com as principais notícias do dia. Sobre o caso da Covid-19, o presidente Jair Messias Bolsonaro voltou a afirmar da eficiência e da importância da hidroxicloroquina no combate à Covid-19. O presidente ainda afirma que todos os brasileiros deveriam utilizar deste medicamento, que, segundo ele, é um medicamento milagroso. E hoje o presidente confirmando o tanto que a cloroquina é bom, ela é milagrosa. Não tô acreditando. Nossa, tô indo comprar. Vou sair daqui e vou comprar agora. Tchau, amiga. Muito obrigada, tá? Brigadão. Tchau. Olha só, as pessoas reproduzem exatamente o que é colocado pela mídia. É uma formadora de opinião. Ai. What the Ah, what the fuck? Perdón, tú sabes que mi español está muy ratatá. Aña, aña, aña. Oh my God. Un símbolo de paz. Você precisa saber antes do que você tá falando. Não só sair xingando pela internet ou ainda compartilhando fake news. Meu Deus, a gente realmente aprende em teorias da comunicação muito do que a gente já vê, só não sabia que tinha um nome. As notícias passam por toda uma trajetória antes mesmo de chegar na gente e produzir os efeitos que a gente vê na sociedade. Era só pra descansar, mas acho que agora eu consigo fazer meu comentário crítico na aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but... Hoje iremos falar sobre a indústria cultural, que foi desenvolvida por um filósofo chamado Theodor Adorno. Adorno foi um dos integrantes da Escola de Frankfurt, que refletiram sobre as diversas culturas existentes e perceberam que a indústria surge com os meios de comunicação de massa. Mas, Teresa, isso parece ser muito difícil.
Não, Paola. Isso é bem simples e vivemos esses eventos todos os dias. É que podemos ver essa teoria em diversas formas no dia a dia dos gatinhos. Vamos continuar. Adorno, quando percebe que essa indústria é consumida pela massa, decide então mudar o nome da cultura de massa para indústria cultural, com o intuito de mostrar que essa cultura é consumida pela massa. Essa indústria conseguiu produzir em séries, livros, filmes, músicas. Com isso, houve uma junção de duas culturas diferentes, a cultura erudita e a cultura popular. Mas o que era cada uma dessas culturas? A cultura erudita era composta pelas pessoas de alto poder aquisitivo, que consumiam livros, músicas e artes, e que somente essas pessoas produziam e consumiam. Já a cultura popular pertencia às pessoas de baixas classes. A sua transmissão era feita através de rodas de conversas, que passavam tradição por meio da conversa. Com o surgimento da televisão, houve uma fusão entre as duas culturas, que passou a ser transmitido para todas as pessoas, e começaram a ter acesso à arte, dança, filmes e entre outros. Porém, Adorno nos alerta para o surgimento do espectador na televisão, onde esse ambiente não proporciona nenhuma interação. E então entra outro pensador, que se chama Habermas. Ele nos diz que, com essa nova forma de acesso à cultura, perdemos as discussões, os debates, ou seja, perdemos o nosso raciocínio crítico e o nosso questionamento. Portanto, a indústria da cultura nos oferece entretenimento para que preencha o nosso tempo vago, descanse a nossa cabeça e faça com que não pensemos na nossa realidade. Então a indústria cultural tem esse objetivo de ser o ópio do povo, que nos oferece um produto que tranquilize as massas e que se assemelha aos atos de pão e circo, para que não haja participação ou reflexão por parte da massa. Por fim, que tal refletir em uma frase de Adorno? Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar como seria se alguns filmes e séries fossem sobre Walter Benjamin. Aquela é Regina George, é um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras duas são os zangões dela. Regina George. Como é que eu posso começar a explicar Regina George? A Regina George é perfeita! Ela tem 2 bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por $10 mil. Soube que ela faz comerciais de carro no Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia, ela me socou no rosto. Isso foi irado. Aquele ali é Walter Benjamin. Ele parece um garotinho marxista, crítico e revoltado. Mas na verdade, ele é muito, muito mais que isso. Ele é o pioneiro, uma estrela. Os outros frankfurtianos só querem o brilho dele. Benjamin. Como é que eu posso começar a explicar Walter Benjamin? A teoria da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica é perfeita. Para ele, a arte sempre foi reprodutível, porém, nunca será igual ao original. Ele odeia reproduções técnicas. Soube que as obras dele estão no seguro por $10 mil. Soube que ele considera o Wicked Nunc como a alma e o espírito da obra de arte. Para ele, quanto mais a obra se distanciava da sua origem, maior a chance de ser desvalorizada. Eu fiquei sabendo que ele conheceu Adorno Horkheimer. Isso mesmo, Adorno Horkheimer. Hulk o quê? Não sei, eu só quis parecer inteligente.
Eles nem devem ser tão importantes assim, né? Dizia que a perda da autenticidade ajudaria a aumentar o acesso à informação. Mas ele era contra a pirataria? O que é realidade? E só existe mesmo uma? Ou várias realidades paralelas coexistem? Para entender melhor, Erwin Schrödinger construiu um interessante experimento teórico. O gato de Schrödinger. Um gato está trancado em uma câmara de aço com uma pequena quantidade de substância radioativa, um contador Geiger, uma ampola de veneno e um martelo. Assim que um átomo radioativo dentro da câmara decai, o contador Geiger aciona o martelo que esmaga a ampola com o veneno. O gato está morto. Mas, devido à natureza ondulatória do mundo quântico, o átomo, ao mesmo tempo, decaiu e não decaiu. Até que, por meio de uma análise, seja imposto um estado definido a ele. Até o momento da verificação, não sabemos se o gato está vivo ou morto. Ele se encontra em dois estados sobrepostos. As propriedades morto e vivo existem no microcosmo ao mesmo tempo. O que é a aura? É o mesmo que Cat-Nu? Ou também poderíamos chamá-la de o aqui e o agora? Para entender melhor, Walter Benjamin criou esse conceito em 1936. A aura da obra de arte tem como base a expressão latina do existencialismo. Hic et nunc. O aqui e o agora. A aura seria o status de raridade. Ela daria à obra uma herança cultural única. Mesmo a reprodução técnica mais perfeita, ainda não seria o suficiente. E faltaria o essencial. Hic et nunc. Sua existência única no lugar em que se encontra. Sua originalidade. Sem a obra perde seu real valor. Ela perde sua autenticidade. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha? Muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez! Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho. Olha o avião. O aviãozinho vai pousar. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Alguém viu a raiva por aí? Ela ainda vai botar fogo nisso aqui e vão colocar a culpa em mim. Porque, a felicidade não faz nada. Eu tô tentando segurar as pontas, só que ninguém me escuta, né? Ontem, a gente foi no museu
Eu falei pra ir no museu? Não falei pra ir no museu. O que aconteceu? A gente viu uma caricatura da Mona Lisa. Era super engraçada, poxa. Por que ele não gostou? A teoria faz sentido. Aquela imagem nunca mais vai sair da cabeça dele. Eu tenho certeza. Até tentei mostrar lembranças pra ele, nossa, de felicidade, rindo. Ele vendo a Mona Lisa de verdade. Quando ele criou a teoria... Mas ele só lembrava da Mona Lisa. Caricatura da Mona Lisa. Foi muito bom. Eu achei bem coisa engraçada. Mas... Eva, alguém viu? Eu tô desconfiado que ela tá botando fogo no... Eu desisto. A vida não tem sentido. Os Beatles passaram tanto tempo ali planejando como seria a capa do disco. Todo um contexto, todo um diálogo com os membros. E as pessoas simplesmente vão ali e copiam, imitam. Eu não quero mais viver. Calma. O problema não é a obra de arte. Definitivamente o problema não é a obra de arte. O cinema. O cinema vai destruir a aura da obra de arte. Respira. Ah, meu Deus. Quem é que foi que mostrou isso pra ele? Isso não é obra de arte, não. Isso são cópias. Cópias são bregas. Eu é que não vou deixar ele gostar disso. Peraí, o que foi que ele disse? Ele tá mesmo falando pra mim que o valor de culto é menos importante que o valor de exposição? Ele é burro ou é o quê? É uma brincadeira? Vamos brincar então. Então, o que acharam do vídeo? Deixe aí nos comentários. Dê like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber mais notificações. Olá, eu sou a Vitória. Tudo bem com vocês? Bom, hoje será comigo. Tentarei deixar esses minutinhos de encontro com a turma interessantes e espero que gostem da apresentação. Vamos lá? Hoje falaremos sobre a opinião pública e a teoria do espiral do silêncio. Mas você deve estar se perguntando, do que se trata a opinião pública ou a teoria do espiral do silêncio? Se você é aluna da professora Simone Tusa, provavelmente saberá falar com propriedade sobre o assunto, mas conceituarei brevemente nessa introdução. Bom, se você pensou em público, está certinha. A opinião pública trata de uma uniformidade de pensamentos colocados coletivamente, movem e transformam os meios sociais e as formas de pensar. Com isso, te pergunto, você já reparou que somos movidos em sentidos? Não necessariamente temos que viver assim, mas somos inclinados a fazer parte de um grupo que nos reafirma como seres sociais e nos afastam do tão temido isolamento. Com a tecnologia, o mundo ficou disponível na palma da mão, pois as distâncias geográficas se tornaram menores e de fácil acesso aos demais conteúdos. Porém, se tornou o maior meio de exclusão social, pois opiniões contrárias não são bem vistas pela massa que se movimenta de acordo com as informações impostas pelas influências das vozes dominantes. Confesso que fico horas nas redes sociais e em sites de informação. E você? Sempre que eu tenho vontade, posto meus pensamentos sobre determinados assuntos e gosto da interação dos meus seguidores, acompanho dicas, estudos e conteúdos dos meus amigos. Mas admito que não estou livre de ser influenciada a mudar de opinião ou rever alguns conceitos. Mas viver socialmente não é nada fácil, até mesmo em ambientes virtuais. Um exemplo são aqueles momentos que sofremos com a raiva, mas o receio de falar sobre determinado assunto porque sua opinião será facilmente cancelada, caso contrarie o pensamento popular do momento. Com isso, ao se deparar com uma situação assim, o sentimento que surge é de frustração, por se abster de assumir um posicionamento por medo de ser excluído ou isolado de um determinado grupo.
A teoria do espiral silêncio conceitua perfeitamente nossa inclinação de se abster de emitir opiniões que vão contra o pensamento geral imposto pelas vozes dominantes. Para entender melhor a teoria, vamos apresentar uma storytelling a seguir com a narração do Sérgio. Um grupo composto por 3 amigas, Natasha, Carol e Mônica, que eram apaixonadas por cinema, não conseguiam passar uma semana sem assistir a um filme. Tinham o costume de toda sexta-feira à noite se encontrarem na sala de cinema e ali apreciarem a maravilha da sétima arte. Quando a sessão acabava, elas se reuniam em um restaurante conhecido e ficavam ali discutindo sobre o filme. Tinha vezes que passavam horas conversando, a ponto de o dono do restaurante ter que pedir para que se retirarem por já estar muito tarde. Esses amigos comentavam tudo a respeito dos filmes que assistiam. Não era somente uma crítica superficial, elas iam a fundo, roteiro, atores e até a qualidade dos efeitos especiais. Um dia, durante uma das suas discussões, Natasha teve uma ideia. Gente, eu estava aqui pensando. Nós conversamos tanto a respeito de filmes, então poderia ser legal se criássemos um canal no YouTube para falarmos nossas opiniões. O que vocês acham? Que boa ideia! Poderíamos fazer igual aqueles youtubers famosos, né? Que falam de cinema. Vamos contar um pouco da história e depois expomos nossa opinião e se recomendamos ou não. Gente, sei não. Será que daria certo? Claro que daria. Nós praticamente já somos especialistas em filme, comentamos sobre tudo. Agora é só falarmos sobre isso em frente a uma câmera. Para começar, gravaram um vídeo curto se apresentando e falando o motivo pelo qual começaram o canal. Logo em seguida, gravaram um segundo vídeo que foi uma análise de um filme de zumbis, muito famoso que estava em alta no momento. Depois disso, divulgaram o canal em todos os lugares que podiam, nas redes sociais, para parentes e amigos. E naquele dia, após terem terminado, se despediram e foram embora felizes por estarem juntos fazendo algo que amam. No dia seguinte, quando acordaram, seus celulares estavam repletos de notificações a respeito do filme e elas ficaram assustadas. O vídeo havia viralizado na internet e inúmeras pessoas haviam gostado e estavam compartilhando e comentando. Carol estava tão alucinada com aquilo que imediatamente pegou o celular e ligou para seus amigos. Gente, eu não tô acreditando. Será que eu estou dormindo e sonhando com isso tudo? Também não estou conseguindo acreditar. Mas é verdade, gente. Fiquei tão surpresa com a notícia que eu não consigo nem parar de tremer. Após todo esse engajamento, elas se dedicaram ainda mais ao canal. Toda semana postavam vídeos novos e cada vez mais bem produzidos. Aos poucos, transformaram aquela pequena sala de gravação improvisada em um estúdio profissional. E com o tempo continuaram crescendo e o canal atingiu mais de 20 milhões de seguidores. Qualquer pessoa que quisesse encontrar um conteúdo bom e descontraído sobre cinema sabia onde procurar. Certa vez, havia um filme de heróis muito famoso que estava próximo a ser lançado. Praticamente não se falava em outra coisa. No mundo todo, aquele era o assunto mais comentado. E é claro que as integrantes do canal Sétima Arte não iriam ficar por fora do assunto. Elas fizeram vários vídeos falando sobre o que esperavam, retomaram as ideias dos filmes anteriores e vários cinéfilos. O tão esperado dia chegou. Lá estava Natasha, Carol e Mônica na estreia do filme, todas ansiosas, pois além de os inscritos do seu canal estarem esperando a opinião delas, aquele era o filme mais esperado pela turma. Após assistirem o filme, via-se que não ficaram muito satisfeitas. Logo após, foram para o estúdio falar sobre. Galera, eu sei que ninguém aqui tem coragem de dizer, mas é evidente. O filme foi ruim. E pior que eu tava dando uma olhada nas notícias e estão falando bem do filme. Vejo famosos falando e recomendando que assistam. E agora? O que vamos fazer? Todo mundo parece ter gostado do filme, então não podemos falar que não gostamos. As pessoas vão reclamar, nos criticar. Acho que só nós não gostamos do filme, porque em todos os lugares só vejo críticas positivas. Então é melhor falar que gostamos, já que todo mundo pensa isso mesmo. É melhor mesmo.
Então vamos logo gravar esse vídeo falando que gostamos e acabar logo com isso. E depois disso, elas gravaram o vídeo, postaram no seu canal. E os inscritos ficaram satisfeitos com o resultado. Natasha, Carol e Mônica se sentiram mal por terem mentido ao invés de ter falado o que realmente pensavam, mas viram que essa era a melhor opção. Afinal, possuíam muitos seguidores e não queriam que eles deixassem. Vimos como funciona a teoria do espiral de silêncio na prática. Veja que não apenas somos constantemente influenciados, como também podemos ser influenciadores de opinião. Meu nome é Wellington Souza e vou falar um pouco sobre a complexidade. No ramo da comunicação, a complexidade tem o seu significado como tecer ou interligar. E também, para Edgar Morin, a complexidade é fundamental para compreendermos o paradigma culturológico, ou seja, uma extensão de um determinado assunto. Eu nunca tinha visto essa loja antes. É meio europeia pra Beverly Hills, mas se essa é a tendência, quem é que vai discordar? Como é que eu vou me sentir bem se eu me sinto feia? Total, é a beleza exterior que conta, querida. Onde foi que eu vi isso antes? Afinal, o que é mais importante na vida do que um rosto bonito? É impressão minha ou todo mundo fala igual a... Se não pode julgar alguém pela aparência, então como vai saber quem namorar? Assistam hoje uma edição especial ao vivo do programa O Mundo Gigante da Rede. E é com esse trecho de um dos meus episódios favoritos da série animada Três Espiãs Demais, que quem acompanhava a falecida TV Globinho já deve ter visto alguma vez, que eu começo a demonstrar o paradigma culturológico da escola francesa. Um dos conceitos desse paradigma diz que a função da mídia é reproduzir e fortalecer a ordem social dominante. Ao final do vídeo vemos Mandy, principal rival de Sam, Clover e Alex, que são as Três Espiãs Demais, divulgando seu programa de TV em um telão flutuante. Ela também exprime sua ideologia de mundo, como entende e categoriza a sociedade, além de o que ela, em sua posição dominante, define como aceitável ou condenável. E podemos ver ainda a reprodução da ideologia, do comportamento e até mesmo das vestimentas difundidas por Mandy através da mídia, no diálogo das garotas que saem do shopping e que passam em frente ao shopping no início do vídeo. Nesse mesmo sentido de vender uma ideologia, de transformar a cultura em mercadoria, essa charge apresenta e representa uma frase de George Orwell, que diz: a massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. E com isso já apontamos para o consumismo, que é um dos elementos basilares do nosso sistema econômico, e também para como o controle da mídia cria uma cultura de massa, assunto que a gente vai desenvolver a seguir. Sabemos que a cultura de massa vem agindo desde a Idade Média, porém, ganhou força somente com o surgimento do capitalismo. Ela foi desenvolvida com o intuito de obter lucros e atingir a sociedade em geral, pela viabilidade, acessibilidade e pela abrangência, e por ser limitada, sendo tão influente que o indivíduo não se vê capaz de escolher se adere ou não a ela simplesmente invade seu espaço. Assim, influenciando as pessoas a estar cada vez mais conectada. É de fato entender que atrás das mídias e meios de comunicação existem manipulação, perigos, pessoas que consomem tais produtos por estar sempre na mídia ou por serem os mais procurados, como o McDonald's, Bob's, Subway, a Coca-Cola, roupas, sapatos, celulares, etc. A cultura de massa também está presente no mundo televisivo, onde as pessoas querem sempre assistir a novelas, realities, entretenimentos, jornais. O sujeito praticamente sai do mundo em que vive e entra no mundo irreal da televisão. É importante que a sociedade pare de se alienar e foque em coisas que farão a diferença, ler jornais, livros, lutar pelos seus ideais ou procurar saber a situação do mundo em que vivemos. Seria um ótimo começo para o nosso país ir para frente.
E a partir dessa cultura, veremos o consumo duplo na teoria da complexidade de Edgar Morin. Massa está diretamente ligado ao consumo. E, segundo a escola francesa, há uma ideologia de felicidade que romantiza o consumo e que hoje em dia, a nossa arma de Jedi, mais conhecida como cartão de crédito, se torna esse o único espaço para a realização do ser humano. O consumo dos produtos torna-se também o autoconsumo da vida individual e a autorrealização. Edgar Morin entende que a cultura de massa oferece de forma fictícia tudo aquilo que nos é suprido da realidade e transforma o espectador em um fantasma, dispersando sua alma dos duplos que vivem por ele. Os duplos são pessoas públicas. Isso mesmo, se você já pensou nas figuras públicas do Instagram, tem aí um grande exemplo. Sejam eles influenciadores, artistas, cantores. São eles com quem criamos elos emocionais que fazem com que nos projetemos neles e que vivemos por meio deles. Assim, temos a sensação de estar dentro da vida glamurosa que eles nos mostram, quando na verdade somos apenas fantasmas deles. E é por meio do consumo e da imitação que temos nos aproximados desses duplos, muitas vezes extrapolando os limites da nossa própria realidade. E aqui então fica claro a mistura dos conteúdos, ou seja, realidade versus ficção. Logo mais veremos a importância da teoria da complexidade e algumas de suas aplicações. A importância da teoria da complexidade está em nos proporcionar uma compreensão de mundo de forma sistêmica, ou seja, o estudo separado em partes de cada área do conhecimento não levará ao entendimento do todo se não houver uma transdisciplinaridade, onde a produção do conhecimento é obtida através do contexto das áreas aplicadas. A exemplo das aplicações dessa teoria, podemos citar o comportamento da economia, tendo em vista o funcionamento político-social, o avanço das tecnologias e as explorações virtuais, os modelos matemáticos levando em consideração as áreas da física, química, biologia e aspectos biossociais, entre diversos outros campos que necessitam da transdisciplinaridade para interpretar de forma complexa, como diz Morin, aquilo que é um tecido em conjunto. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso vídeo educacional sobre a escola canadense e McLuhan. Claramente, nós estudantes de comunicação já ouvimos falar sobre alguns desses nomes citados, porém, estamos aqui para relembrar alguns fatos. Começando pela escola canadense, os estudos sobre a comunicação começam a surgir no início dos anos 50, a partir dos estudos do teórico, filósofo e educador Albert Marshall McLuhan. Acompanhamos nesse período diversas teorias sobre a comunicação na mídia. Vimos os efeitos que causam nas pessoas e o que elas buscam em troca. O que torna a escola de Toronto diferente é que perceberam que o que nos afeta não é apenas a mensagem, mas também os meios de comunicação na qual estão sendo transmitidas, além de estudar as transformações que as tecnologias causam na sociedade. Para falar sobre como a inserção de cada novo meio de comunicação altera o comportamento social, começamos com uma grande mudança, quando passou da oralidade para a escrita, e trazendo consigo um caráter mais impessoal. Depois vieram meios elétricos, como o rádio, a televisão e assim por diante. Com eles, McLuhan divide em algumas categorias. Em primeiro lugar, os meios frios e quentes. Com os meios quentes, se tem uma participação passiva, pois o emissor dá muitas informações e o receptor não precisa completar, normalmente usando poucos sentidos. Exemplo disso é o rádio. Enquanto os frios precisam de uma participação mais ativa, que o receptor complete a informação, como na TV. Em segundo, meios como extensão do homem, sendo extensões dos nossos sentidos naturais, como por exemplo, o óculos, seria a extensão do sentido da visão humana. Celulares e smartphones seriam extensões das mãos e dos dedos. Por último, e o mais conhecido, o meio é a mensagem, em que o meio é um elemento determinante da comunicação, dependendo assim da sua origem de transmissão, pois há a possibilidade de mudança da mensagem. Por exemplo, a mesma mensagem
na TV e na internet têm efeitos diferentes. Atualmente, conseguimos perceber que por causa das tecnologias, como os celulares, computadores e a internet, conseguimos nos conectar com pessoas de todo o mundo, independente do lugar onde estamos. Isso nos possibilitou estar assistindo às aulas remotas e esse vídeo aqui de qualquer lugar. McLuhan chamou esse fenômeno de aldeia global. Porém, o interessante a se pensar é que quando ele preveu isso, ainda não havia internet. Mas com a evolução da tecnologia, se tornou algo mais palpável. Se pensarmos, a internet cria um espaço sem barreiras, rompendo a ideia de espaço e tempo que havia no passado. É isso. Ficamos agora com uma cena para entender melhor o conteúdo na prática. E o que vamos fazer no trabalho da MC Luan? Primeiro aprende a falar o nome dele certo. A McLuhan estava super à frente do seu tempo, nem tinha internet. Tinha uma teoria de que o meio é a mensagem, dependendo de onde algo é transmitido, muda a mensagem, enquanto os outros estavam preocupados com a influência. Essa não é a parte importante de estudar, que somos manipulados? Mas você precisa ver além. Se você vê uma notícia no Instagram e eu no podcast, a gente vai entender de maneira diferente. Pelo Insta você vai ver uma imagem, o conteúdo resumido. Já no podcast eu vou estar só ouvindo e prestando mais atenção. Né? Fala pra cá, Julia, o grupo do WhatsApp. Vou falar. Tudo bem, então. Oi. Você viu o resumo que a Luísa postou no grupo, certo? Não. Os meios de comunicação devem aproximar as pessoas. Tá bom. Prefiro ficar distante mesmo. Ela vive numa aldeia global. E ela sabe disso? Explica. Globalização. Tá bom, me explica como isso funciona. Independente da distância, estamos próximos, igual agora. Entendi. O quê? Essa escola canadense tá parecendo fácil. Não tô entendendo, é tudo. Tipo o quê? É esse de meio como extensão do homem. Vou ver com a Luísa. Acho bem mais complexo. Eu sei. E ficou pra você? Por quê? Já que não fez nada. A Gretchen não tá entendendo o meio como extensão. Vou te mandar um link. A tecnologia só evolui. Até robô tá tendo, que medo. Dê outro exemplo. O celular seria uma extensão da mão. No meu caso é iPhone. Não faz diferença qual é. Tá, claro que sim. Não posso falar. Chegou a tarefa no cigarro. Você nem faz. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Teorias da Comunicação. Nesse vídeo vamos aprender o que é a teoria do impacto físico-sensorial e como ela se aplica no nosso cotidiano quando se fala de consumo através dos sentidos. A teoria do impacto físico-sensorial foi teorizada pela primeira vez em 2016 através de pesquisas realizadas pela professora e pós-doutora em comunicação Simone Tuso, que tinha por objetivo descobrir a resposta de uma simples pergunta. Em uma sociedade totalmente digital, por que algumas pessoas ainda pagam pelo jornal impresso? E ao indagar alguns leitores de jornais impressos sobre essa pergunta, alguns motivos listados por esses leitores eram o cheiro da tinta que os jornais tinham, o som que se ouvia ao passar as páginas, a textura que as folhas apresentavam, a imagem física e mais nítida que era impressa, e, em alguns casos, o sabor do café que se acompanhava durante a leitura do jornal pela manhã. E perceba que em todos esses exemplos a gente encontra o estímulo a algum sentido como sendo o fator motivacional por trás da continuidade da leitura do jornal impresso. Como, por exemplo, o estímulo ao olfato, que é estimulado ao sentirmos o aroma da tinta do jornal, a audição, que é estimulada a se ouvir o som do passar das páginas, o tato que sentimos ao tocar e dobrar as folhas, a visão que é estimulada pelos textos e imagens que vemos, e a tal paladar, que é estimulado ao gole de cada café que realizamos ao ler. Assim, Tuso descobriu que o estímulo aos 5 sentidos era o principal fator motivacional por trás da prática de leitura do jornal impresso.
Essa contemplação dos 5 sentidos em uma só atividade simples, como ler um jornal, gera aquilo que Attuso irá chamar de, entre aspas, plenitude dos sentidos. E é essa plenitude que mantém a prática da leitura do jornal impresso viva até hoje. Porém, perceba que o ato de estimular os 5 sentidos não se manifesta somente na leitura do jornal impresso. Ainda segundo a doutora Attuso, se questionarmos por que as pessoas fazem o que fazem, independentemente do que seja, teremos sempre uma resposta sobre um sentido. Ou seja, se analisarmos bem, ao passo que a leitura de jornal digital estimula somente os sentidos na nossa visão ao lermos, do tato ao tocarmos a tela do celular, a leitura desse mesmo jornal, porém em formato físico, estimula muito mais sentidos como citados anteriormente, e é justamente essa série de estímulos que faz o jornal impresso se sobressair do jornal digital. E um outro ponto importante abordado pela teoria é o comportamento adotado pelas pessoas que praticam atividades que não complementam os seus 5 sentidos, que, em busca da chamada plenitude dos sentidos, tendem a buscar o estímulo máximo em determinadas atividades, como cita a doutora Attuso. Dentro da ideia de que o ser humano é movido pelos sentidos, há uma tendência em se aguçar a maior quantidade deles em uma ação quando eles não são plenos a partir de um ato em si mesmos. Ou seja, o ser humano desenvolveu mecanismos sociais de comportamento coletivo para completar em cada experiência os sentidos que lhe faltam. Podemos assim voltar ao exemplo da leitura de um jornal impresso, que não apresenta por si próprio um estímulo ao nosso paladar, por exemplo. Afinal, ninguém come o papel de jornal. Porém, é muito comum que se tome um café junto com a leitura de jornal para complementar os sentidos que faltam. O mesmo pode acontecer, por exemplo, em uma sessão de cinema, na qual a exibição de determinado filme estimula somente 2 sentidos, a audição e a visão. Porém, antes mesmo de entrar na sala do cinema, as pessoas vão em busca da contemplação daqueles sentidos que as telonas não são capazes de nos oferecer, como por exemplo o paladar e o tato, oferecidos pelas guloseimas que são colocadas ao lado da bilheteria, e claro, o mais apelativo de todos, o aroma absurdamente exagerado das pipocas amanteigadas. Com tudo isso, perceba a relação que há entre o sensível dos indivíduos e a sua forma de consumir implicada pelo estímulo. Diante de tais mudanças na forma de se consumir, a professora Attuso nos alerta. A era dos sentidos implica em uma reengenharia dos acontecimentos e a comunicação já não se firma somente na informação ou na opinião, mas principalmente no sentido embutido em produto e nos sentimentos que ele pode desencadear. A compra pelo sentido coloca o sensorial acima da razão. Job's a joke.